Bom, vamos agora continuar com o nosso curso, com exemplo agora com tipos de dados numéricos. Apenas reforçando aqui a informação. Mas vamos lá. Vamos criar aqui números.rb. Então, exemplos com números. Então, vou criar aqui um número 1, né, uma variável chamada n1, que eu vou colocar aqui o valor 10. A n2, eu vou criar aqui, colocar o valor 5. E vou criar uma string 1 e vou colocar aqui um valor, por exemplo, 20. E vou colocar uma string 2 com o conteúdo 30. 30. Por exemplo, 3A. Vamos lá. Vamos entender algumas coisas aqui. Então, vamos ao básico. O exemplo 1. Eu vou querer imprimir N1 mais N2, que a gente já sabe que vai dar erro nessa linha. Depois, eu vou querer, aqui no exemplo 2, imprimir quem? O N1, o N2, mais a string 1, que a gente sabe que também vai dar erro nessa linha. E o exemplo 3, eu vou somar o N1 mais a string 2, que a gente sabe que vai dar erro. Por que a gente sabe que vai dar erro? Porque aqui eu estou misturando tipos de dados, ou seja, o N1 mais o N2 estão tranquilo, e os dois são numéricos. Mas aqui, ó, eu tenho uma string e eu estou somando. Então, o que acontece? Eu vou ter que converter a soma, esse número aqui, depois no final converter para string para poder somar com isso, senão eu vou obter um erro. Tem que ser tudo do mesmo tipo aqui, ou tudo numérico ou tudo string. O exemplo 2 é a mesma coisa. Aqui eu tenho um número e eu estou somando aqui com uma string, ou seja, não vai dar certo. Mesmo que o conteúdo seja um número, né, o 2 e o 0, mas aqui é uma string. Então eu tenho que converter antes de somar. E aqui é o mesmo caso. Então vamos só confirmar para ver se é isso mesmo. Vou salvar o arquivo e vamos executar. Ruby números. Pum, primeiro erro. Certo? Na linha 13. Né? Conversão implícita. Então vamos lá. Eu quero fazer a soma de 10 mais 5 e pedir para ele imprimir. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui os parênteses aqui, ó, que esses dois são numéricos, então está tranquilo. Mas depois de ele fazer o cálculo, eu quero transformar esse resultado em string para poder somar com esse cara. E aí vai funcionar. Então aqui eu resolvi o problema. Vou salvar. Então aqui na linha 13 já foi resolvido o problema. Vamos ver agora. Ó, agora o erro deu na linha 14. Bem esperado, né? Esse aqui, ó, o N2 é número e o N1 é string. Então, eu quero converter esse cara para número. Primeiro, ó, converti para número. Aí eu vou somar os dois, que vai dar um número. E aí eu vou converter isso para string para poder somar aqui com o meu texto, para poder ser impresso, senão vai dar erro. Então aqui eu já devo ter resolvido o problema da linha 14. Ele vai dar agora na linha 15. Vamos testar, ver se é isso mesmo. Olha lá. Na 15, agora o mesmo problema. O N1 é número e esse aqui é uma string. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer primeiro esse cálculo. Eu vou transformar isso aqui em inteiro. E depois eu transformo tudo isso em string para poder fazer a impressão. Eu vou colocar um comentário aqui, que isso aqui eu vou rodar por último, tá? Então, quando eu coloco o comentário aqui, ele só vai executar esses dois, isso aqui ele vai pular. Para depois a gente fazer isso aqui em particular.
Então, salvei, vamos executar. Eu vou limpar a tela, posso usar o CLS para limpar toda essa sujeira e começar com uma tela limpinha. Então, Ruby, número. Então, olha que legal. Exemplo 1, esperado, né? Exemplo 1, N1 vale 10, N2 vale 5, faz o cálculo direto, então 15. Ótimo. Exemplo 2, N2 vale 5, a string 1 vale o caractere 2 e 0, que eu estou convertendo para número. Então, aqui ele vai interpretar como 20. Então, 5 mais 20, 25. Aí eu transformo em string e faço a impressão. Beleza, aqui ó, 25. Isso aqui, tranquilo. Agora, vamos ver o exemplo 3. Eu vou descomentar aqui e mandar rodar. Olha só, 13. Vamos ver qual foi o comportamento. N1 vale 10. String 2 vale 3A. Transforma 3A em inteiro. Para ter dado 13, ele transformou 3A em 3. Ele ignorou o A. Mas será que ele sempre ignora o A? Vamos inverter. Vamos se a gente colocar A3. Vamos ver o que ele vai fazer. Olha. Então, N1 vale 10. String 2 transformou para inteiro. O A3 para ele, se deu 10, é porque ele transformou isso aqui e deu como resultado 0. Ou seja, no caso do Ruby, né, não em todas as linguagens. Algumas linguagens, quando tentam fazer conversão e elas não conseguem, né, eles dão como resultado um erro. No caso do Ruby, ele tenta fazer uma conversão. E se ele não consegue, né, aproximar, no caso aqui, quando ele não consegue, que é o A3, que para ele não é nada, se eu colocar só letra aqui, ó, uma coisa qualquer, olha só o comportamento. Ele vai fazer o resultado. Ou seja, então significa o quê? Ele tenta converter uma string para número inteiro. Se ele não consegue transformar isso aqui para um número que seja reconhecível, ele dá como resposta 0. Então a gente vai obter 10 como resposta. Ah, que bom, né? O programa não dá erro. Mas isso nem sempre é o que a gente quer, né? No futuro vocês vão perceber isso, que é muito melhor que ele dê um erro, né, para a gente saber que tem alguma coisa que a gente precisa tomar uma providência do que resolver esse tipo de coisa aqui. Né? Vamos supor aqui que eu coloco o número 4 aqui. Vamos ver o que ele vai fazer. Ó, 14, ou seja, ele tentou transformar, ele pegou a única coisa que parecia um número dentro dessa string é o número 4, então ele pegou isso e transformou em inteiro. Usou apenas o 4 dessa string toda e aí somou com o 10. Então, é bom a gente saber que existe esse tipo de comportamento na linguagem, né? Cada linguagem tem o seu jeito de tratar. E é bom que vocês façam pequenos testes, assim, coisas bobinhas, para ver se realmente a linguagem vai ter o comportamento que você espera. Vamos pegar mais uns exemplos aqui, ó. Eu vou fazer uma expressão agora. Tá? Vamos pegar a expressão 1, vai ser igual, por exemplo, 4 vezes 2 mais 1. Vou pegar a expressão 2 e vou fazer 2 mais 1 vezes 4. A expressão 3 vai ser igual a 4 vezes 2 mais 1. E a expressão 4 vai ser igual a 2 mais 1 vezes 4. Observa aqui que em todos os casos o 4 está multiplicando. Tudo está sendo multiplicado pelo 4. E tudo está sendo somado 2 mais 1. Né? Mesmo aqui, ó, 2 mais 1 e aqui 2 mais 1. Vamos observar o resultado. Então, vamos imprimir aqui o exemplo.
Esse aqui é o exemplo 4. Que eu vou pegar a expressão 1 e já vou converter aqui para string, porque como é tudo numérico, ia dar um problema. Ó, exemplo 5. Expressão 2, já vou também converter. E o exemplo 6. Expressão 3. Para inteiro. Inteiro não. Para string. E puts. Exemplo 7. Expressão 4 para string. Vamos salvar e vamos ver o resultado. Se vocês quiserem fazer de cabeça antes, dá uma pausa no vídeo e tenta resolver quanto vai dar cada um aqui. Se vai dar todo o mesmo valor, se vai dar valores diferentes. Então, olha só. No exemplo 4, o resultado foi 9. No exemplo 5, o resultado foi 6. No exemplo 6, o resultado foi 9. E no exemplo 7, o resultado foi 12. Vamos entender por quê. Só que antes de ver isso aqui, a gente precisa entender o que é precedência. Geralmente, nas linguagens de programação, eles usam a mesma regra de precedência, né? Então, vamos jogar aqui. Ruby, precedência de operadores. Vou pegar aqui. Então, tem uma tabelinha aqui, ó. Essa tabelinha, precedência em Ruby. Essa tabelinha aqui, você lê ela também de cima para baixo. Ela diz o seguinte: quando você tem misturado esses operadores que você pode ter numa expressão, nessa sequência, ele diz quem é executado primeiro. Então, como no nosso código aqui, né, a gente utilizou multiplicação com soma. Então, se a gente procurar a multiplicação, que está aqui, ó, ela está em cima da onde está a soma. Então, significa que a multiplicação sempre vai ser realizada em primeiro lugar, né, comparado com a soma. Então, a gente tem que ter uma ideia disso, dessa tabelinha, para entender os resultados. Então, vamos lá agora entender o resultado. O resultado está aqui, ó. Se a precedência é a multiplicação, então significa que nessa expressão ele fez primeiro 4 vezes 2, que dá 8, e aí somou 1, que dá 9. Então, olhando aqui, expressão 1, exemplo 4, olhando aqui, deu 9. Certinho. Vou até deixar um comentário aqui, ó. Resultado 9. No exemplo abaixo, o exemplo abaixo, o que ele faz? Como ele faz a multiplicação primeiro, não importa a ordem, ele fez 1 vezes 4, 4, mais 2, 6. Resultado aqui, ó, 6. Então, certinho. Seguindo a tabelinha de precedência, tá certo. Pode não ser o que a gente queria, mas ele seguiu a regra conforme está estabelecido. Em alguns casos, né, quando você quer falar assim, poxa, mas eu queria que determinado cálculo fosse feito primeiro, basta eu colocar parênteses, porque daí, quando eu coloco parênteses, vamos ver a tabelinha de precedência. Os parênteses estão... Deixa eu ver se tem parênteses, né? Não estão. Mas os parênteses, deve ter uma outra regrinha para isso aqui. Ele tem uma precedência maior que todo mundo. Então, quando você coloca as coisas entre parênteses, não vou encontrar aqui. Ou eu não estou vendo, né? Mas quando você coloca parênteses, você meio que estabelece a sua precedência. Então, coloquei parênteses, ele primeiro vai resolver o que está dentro do parênteses. Então, aqui nesse caso, ele vai fazer 4 vezes 2, 8, mais 1,
9. Então, o resultado aqui, 9. Comparando aqui, ó, exemplo 6, 9. E no outro caso, eu quis aqui mudar a precedência. Eu coloquei os parentes aqui na soma. Então, eu estou dizendo para o interpretador de código que, olha, eu quero executar primeiro essa soma para depois multiplicar. Então, ele vai fazer 2 mais 1, 3. 3 vezes 4, resultado 12. E que deu aqui 12. Então, o que a gente tem que aprender com isso? Que sempre que você tiver uma expressão matemática, quando você mistura vários cálculos, né, dentro de uma fórmula, numa expressão só, se você colocar parênteses para ter certeza de quem você quer resolver primeiro, quem você quer resolver depois, você vai deixar mais claro e você vai ter certeza que o computador vai obedecer a sua precedência, certo? E não calcular do jeito, não do jeito que ele quer, mas obedecendo a regrinha de acordo com essa tabela. Então, a gente sempre, sugestão, sempre coloque parênteses para você especificar quem que você quer que calcule primeiro. Essa é a ideia do que a gente queria passar agora. E outra coisa, a gente viu aqui, ó, que eu fiz a conversão agora inverso, né? Isso aqui é um número, eu usei o ponto .s para converter para string para fazer a soma com esse cara aqui, ó. Tá certo? Para poder fazer a impressão. Então, as conversões de string para número quando eu quero fazer cálculos, e eu faço a conversão de número para string quando eu preciso, às vezes, fazer alguma impressão de alguma informação. É isso que eu queria mostrar para vocês nesses exemplos, antes de continuar o nosso curso, porque isso vai ser importante, porque a gente vai olhar muito essas conversões acontecendo nos exemplos. Então, se isso não ficar muito claro, o entendimento, começa a surgir dúvidas, e aí você arrastar a dúvida, né, de um ponto do curso até o final do curso não é interessante. Então, até a próxima.